Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com todas as orações da Bíblia. E no livro de Gênesis, que é o livro de todos os inícios, nós temos aqui registrado no capítulo 4, versículos 25 e 26, o seguinte relato. Novamente, Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz outro filho a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. No versículo 6 aqui do capítulo 5, declara o seguinte: Quando Sete completou 125 anos, gerou Enos, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete deu à luz a Enos, e a Bíblia relata que Enos foi o primeiro a proclamar o nome do Senhor. Foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. A partir daí, as pessoas passaram a se chamar pelo nome do Senhor, num ato de devoção contínua. Sete foi uma bênção. Sete foi uma cura. Adão tinha consigo a sentença de que certamente morreria se pecasse. E pecou, e desobedeceu. Mas a morte não veio instantaneamente. Foi preciso primeiro que eles compreendessem as consequências do pecado, tivessem tempo para compreender a gravidade do ato por eles praticado. E a consequência veio na vida da descendência, na natureza humana, na condição humana. Todos sabemos que, por inveja, por ciúmes, Caim tirou a vida de Abel. Abel foi aquele aceito por Deus, cujos sacrifícios, cujas ofertas, cuja adoração foi aceitável aos olhos de Deus, muito mais do que o produto apresentado como oferta a Deus. A vida, o caráter de Abel agradou a Deus, ao passo que Caim, muito mais do que a oferta, a vida de Caim, o caráter de Caim, a índole de Caim, não agradou a Deus. E, apesar de ter sido repreendido por Deus, apesar de ter sido chamado por Deus, Deus chamou a atenção de Caim. Caim foi teimoso, Caim foi rebelde, permaneceu na rebeldia, assassinou o próprio irmão num ato de profunda maldade, crueldade. Assim, o primeiro casal começou a compreender a gravidade dos atos por eles praticados no que diz respeito à própria natureza humana, sabendo que eles tinham, na pessoa de Abel, a esperança de que em Abel se cumprisse a promessa feita por Deus, de que o descendente os livraria da maldição do pecado. Nós sempre esperamos para bem próximo, como eles aguardaram, mas ali perceberam que provavelmente a jornada de fé, de restauração seria mais longa do que eles haviam pensado. Alguns textos antigos dizem aqui que Adão conheceu sua esposa, né, como se, e alguns interpretam conheceu como se tivesse encontrado. Não, é isso aqui mesmo que a Bíblia declara. Conheceu aqui significa que tiveram relações sexuais, de cujo ato resultou numa nova vida, contato íntimo que gera vida, tá? E nasceu Sete, e Sete foi uma bênção, Sete foi uma cura. E de Sete, nós sabemos que tem início uma linhagem, ao passo que Caim se refugiou num lugar afastado e começou a edificação das primeiras cidades, das primeiras muralhas, né, no ato de isolamento. Os descendentes de Caim persistiram no seu erro. Aqui apresenta a Bíblia um relato de um outro grupo, os descendentes de Sete, que através de Enos começaram a invocar sistematicamente o nome de Deus. Começaram a reunir-se sistematicamente para adoração a Deus, para invocarem o nome de Deus, invocando sobre si as bênçãos
as bênçãos de Deus sobre suas vidas, sobre os seus bens, sobre o seu próprio trabalho. Aqui tem início a história da oração, o relato da história da oração. Não que antes disso não houvesse oração. Antes disso, certamente havia oração, havia uma busca constante, havia um posicionar-se diante de Deus sistematicamente. O que a ruptura causada por Caim aqui demonstra é que um grupo, os descendentes de Caim, quiseram viver a sua própria maneira, criar um ambiente de isolamento, de segurança, né? O homem procurando proporcionar os meios para o próprio autodesenvolvimento, aprimoramento, criando uma comunidade segundo as suas próprias regras, segundo as suas próprias leis. Uma comunidade que se forma baseada na violência, né? Na usurpação do poder, na imposição da força. Ao contrário, os descendentes de Enos estão entre aquele chamado grupo que dedicou-se a viver em obediência a Deus. A solidão, o isolamento não são caminhos adequados para nenhum dos extremos, Por isso que a Bíblia relata aqui. Sete, esse filho de Adão, não há muito relato sobre esses primeiros, né? Lembrando sempre que a Bíblia registra quase que unicamente o nascimento dos homens, por conta da promessa de que o descendente libertaria do poder do pecado. Tá? Então, há um registro, há um interesse nos homens que nasciam, numa expectativa de que esse será o libertador, esse será aquele que fará o resgate das nossas vidas. E esse Sete aqui, ele colocou o nome do filho, Enos, o neto de Noé, homem, né, feito de barro, criado do barro, uma referência ao relato da criação, uma referência ao relato da criação. Mas não é só uma referência ao relato da criação, é uma declaração de fé e de consciência de que nós bem pouco somos, pouco mais do que o pó da terra, que Deus, pela sua infinita graça e bondade, concedeu vida. Somos frutos, somos produto do agir amoroso, bondoso do Deus Todo-Poderoso. Então, em Enos, Sete e também Adão e Eva reconhecem a fragilidade da natureza humana e a dependência que o ser humano tem de Deus. Tá? Traz consigo esse texto a ideia de uma consciência da nossa dependência contínua diante de Deus. Alguns tal qual aí Lameque, né, e os descendentes de Caim, estão satisfeitos com a sua própria condição. Acreditam, não, tudo que Deus podia fazer, ele já fez, agora a vida é minha, o problema é eu, resolvo eu do meu jeito, resolverei eu da minha maneira. Tá? Não estou dizendo que o ser humano está desobrigado do autoaprimoramento, da perfeição, do autoaperfeiçoamento, da construção ou tentativa de edificação de uma sociedade saudável, de proteção dos seus, de transmitir o conhecimento herdado. Não é isso. Eu estou dizendo que em Lameque, tal qual houve em Caim, há uma atitude arrogante e presunçosa. Né? Eu sou o que deveria ser e não preciso ser mais do que sou até agora. Por outro lado, insistindo em conhecer e reconhecer a Deus em suas vidas, Sete e os seus descendentes reconhecem a necessidade de um constante posicionar-se diante de Deus, da necessidade de mantermos um relacionamento vivo com Deus. Algumas pessoas não gostam muito desse espírito religioso, dessa atitude religiosa,
mas ela é muito importante para a vida humana. Não tem como você estudar a história da humanidade sem estudar as religiões. A religiosidade é um anseio, é completamente natural à mente humana, ao espírito humano. A dependência que nós temos, a necessidade que nós temos de um relacionamento com o Deus Criador só pode ser plenamente satisfeita com esse relacionamento. E a oração é um dos caminhos estabelecidos pelo próprio Deus. A oração ao Deus invisível, o ato supremo de fé. Invocar aquele que nós não podemos ver, mas sabemos que é o nosso Criador, o nosso Senhor, aquele que governa e sustenta todas as coisas, toda a criação e toda a criatura. Aqui tem início usar o nome de Deus como meio de abençoar os outros, né? Abençoar os filhos, usar o nome de Deus nas orações, nas invocações, usar o nome de Deus nas devoções e nos cultos, né? Nos rituais, nas cerimônias que começam a ser praticados aqui com o jovem Enos, aquele feito de barro, feito do barro, tal qual seus pais, tal qual os seus avós, tal qual toda a criatura humana. Somos fruto da bondade misericordiosa de Deus e nossas vidas devem refletir isso. Um dos meios para que isso aconteça é a oração. Então, nesse livro, todas as orações da Bíblia, nós já temos aqui o início do relato da história. Desde muito tempo, desde o início, muito embora em diversas ocasiões o próprio Deus é quem toma a iniciativa de mostrar-se presente na vida de alguns indivíduos, de algumas pessoas, até mesmo de pessoas más, né? Deus se revela para Caim. Deus puxa conversa com Caim. Deus chama a atenção de Caim. Deus declara abertamente para Caim, se ele persistisse naquele sentimento, naquele ódio, naquela revolta, isso traria consequências terríveis para ele. E Caim despreza a orientação e o conselho de Deus. Que isso jamais aconteça conosco. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e que o Todo-Poderoso, que ouve as orações de todos, responda a sua, a minha, as nossas orações.